Amém? Glórias a Deus. Eu quero voltar às minhas ministrações, que teve uns irmãos que falaram: pastor, nós paramos na metade da escada, né? Nós temos que terminar essa escada. Cadê a escada minha aqui? Vamos colocar aquela escada. Aleluia. Oh Deus, Deus nos abriu uma janela para entrar nos 21 dias de jejum e foi maravilhoso, fomos abençoados, mas nós temos que chegar no topo dessa escada, né? Nós já falamos sobre fé, nós falamos sobre virtude, conhecimento, perseverança, domínio próprio, e hoje é piedade. Pastor, hoje é piedade. Nós vamos para a palavra do Senhor, que está em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 2 a 11. Aguça os seus ouvidos aí, que o Senhor vai falar com você, amém? Glória a Deus. Eu também estou aqui, Senhor. Aleluia. Deus também fala, amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, 2 Pedro capítulo 1, versículo 2. 2 a 11. Diz assim: graça e paz seja... Diga assim, esse é o ano da multiplicação. E diga, porque o ano da multiplicação, graça e paz vai ser multiplicada. Como que graça e paz é multiplicada? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. O 5 diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, a escada não está ali, mas com a vossa fé, a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, Ezebeia, ou Eusebeia. O que é isso, pastor? Esse é o final da palavra piedade, Eusebeia, que é o grego. E diz assim, o 8 diz assim, me dá mais retorno por favor aqui para mim, por gentileza. O 8 diz assim: porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, porque essas 8 coisas que nós estamos aqui, ou essas 8 virtudes que nós estamos falando, que nós começamos da fé, essas 8 virtudes, diz assim, ela estando em vós, existindo em vós e aumentando em vós, eu preciso de retorno, façam com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, porque a essas 8 virtudes ou essas outras coisas a quem não estão presentes vendo somente o que está temporariamente perto, esquecendo que você já foi perdoado. É isso que está dizendo aqui, da purificação dos pecados outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez, diga, cada vez maior, cada vez aumentando, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeceis nem em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço pela sua bondade, pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua graça. Pai, nós estamos, Pai, subindo as escadas da revelação. Que os nossos olhos espirituais venham ser iluminados. Que nós venhamos, Pai, gerar frutos que permaneçam. Pai, essa igreja tão amada do Senhor, a noiva que o Senhor comprou com o seu sangue. Nessa manhã nós queremos ouvir a voz do noivo.
Nós queremos ouvir a voz do Senhor a falar conosco aqui nessa manhã. Pai querido, eu quero declarar que a Tua palavra é poderosa, Pai, para transformar todo aquele que nele crê, porque a palavra é como uma espada de 2 gumes que penetra na divisão da alma e do espírito. E eu quero declarar agora a nossa mente sendo subjugada ao Espírito Santo de Deus, a nossa vontade, o nosso querer, nós nos rendemos ao Espírito da verdade, ao Espírito Santo que habita dentro de nós, que reina dentro de nós. Pai querido, eu quero declarar que toda a palavra de Deus é poderosa para nos levar a novos níveis de revelação, a novos níveis de autoridade, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado e engrandecido nessa casa, Pai. Nós Te damos toda a honra e toda a glória no precioso nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Graça e paz vos seja multiplicada, aleluia, em nossa vida. Você sabe que a multiplicação de graça e paz se resume no pleno conhecimento de Jesus. Quanto mais de Jesus, mais graça. O que é graça? Favor imerecido. Favor que portas se abrirão, que você fala, mas eu não mereço. Quem me colocou aqui? Quem fez isso? Favor imerecido. Oportunidades que você jamais poderiam chegar ou alcançar, porque existe um favor. Você sabe que na vida dos homens de Deus, eles alcançaram favor diante de Deus. Eles foram abençoados, porque eles foram favorecidos. Diga, eu sou favorecido. Diga, eu sou favorecido. Graça e paz, favor e paz seja multiplicada no pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós chegamos na 6ª qualidade. Diga, 6ª qualidade. Estamos subindo o degrau e vamos chegar no topo dele, amém? E hoje eu quero falar sobre piedade. Diga, piedade. Talvez você tenha um conceito de piedade pelo seu vocabulário, talvez de português, da palavra piedade. Mas essa palavra piedade que o apóstolo Pedro está falando, ela tem a ver com o significado no grego. É um significado totalmente diferente. Porque piedade para nós que somos brasileiros ou olhamos para um português, nós falamos assim, ter piedade é ter pena. Ter piedade de alguém talvez é ter misericórdia de alguém, mas no grego piedade não é isso. Piedade no grego é eurobeia, que significa vida orientada a Deus. Seria uma vida oposta a uma religiosidade. Religiosidade é uma vida que você faz coisas apenas sem vida, sem essência. Você faz porque tem que fazer, mas não existe vida verdadeira. A religião é algo que é exterior, só muda o evangelho, é Cristo que nos muda, é a vida interna. Então piedade não é aquilo que você pensa de ter pena das pessoas ou vamos ter misericórdia. Não, o grego, essa palavra fala de uma vida de devoção. Diga, uma vida de devoção. Uma vida de entrega, uma vida de renúncia. E como diz assim, no texto bíblico diz assim, focando mais na adoração e na comunhão com o Senhor. Isso é a palavra que significa piedade, eusebeia. Uma vida de consciência de Deus. O que é piedade? Diga, piedade é uma vida de devoção. Esse é o original do grego. Uma vida de consciência da presença do Senhor. Uma vida de vitória é uma vida que você reconhece que Deus é com você. Escuta o que eu estou te falando. Irmãos, falar que Deus é conosco parece uma coisa simples, mas os segredos das minhas vitórias e das minhas conquistas é porque Deus é comigo. Você sabe que Elias, ele tinha uma consciência tão forte, ele vai dizer bem assim, não chove segundo a minha palavra, o céu vai fechar, eles não vai chover na terra, por quê? Porque o Deus cuja presença eu estou. O que é isso? Consciência da presença. Quando você tem consciência de quem você é e quem está com você, as circunstâncias não podem ficar. Ele diz, não vai chover segundo a minha palavra, mas eu sei na presença de quem eu estou.
Uma vida de vitória é uma vida que é vivida no Espírito. Nós somos chamados a andar no Espírito. Uma vida de sucesso é levar os meus pensamentos, as minhas vontades, submissa ao Espírito Santo. Eu posso ter desejo, eu posso ter vontade, eu posso ter plano, mas a pergunta é: qual é a vontade de Deus para a minha vida? E isso se leva a uma devoção, a uma entrega, porque eu entrego aqui o meu pensamento, eu entrego a minha vontade e eu quero viver a sua vontade. Isso é piedade. Diferente que você conhece de piedade do original. Piedade aqui é algo que é uma entrega ao Espírito, é caminhar no Espírito. Hoje eu estou em Cristo. Quem está em Cristo aqui? Então eu posso todas as coisas. Consciência da presença. Mas vamos lá, o apóstolo Paulo aqui, nós vamos entrar algo mais profundo, porque o apóstolo Paulo aqui, ele vai falar um filho espiritual na fé, ele vai falar aqui a Timóteo, e ele vai falar que existe um exercício que nós devemos exercitar a piedade. A piedade, ela tem que ser como a fé não é morta, a fé ela tem ação, porque você falar que ama alguém, ou crê que Deus pode abençoar, não abençoar aquela pessoa, e você tendo recursos, a sua fé pode ser uma fé morta, porque a fé não é passiva, a fé exige ação. Diga, a fé exige uma amostra. Eu não vejo, mas eu caminho. Não tem caminho aberto, mas Deus fala: por que clama a mim, Moisés? Eu já dei a palavra, esse mar vai abrir, você não está vendo? Não, você não tem que ver, você tem que apenas pisar no mar, sem ver. A fé faz você mover. E 1 Timóteo capítulo 7... capítulo 4, versículos 7 e 8, Timóteo vai receber uma instrução de Paulo aqui, e ele diz assim: exercita-te, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te ao quê? Exercita-te pessoalmente a piedade. Por quê? Pois o exercício físico para pouco proveito, mas a piedade para tudo é o quê? Diga, a piedade é melhor que o exercício físico. Quem faz academia aqui? Eu faço. E continue fazendo. É bom, mas não é tudo. O que a Bíblia está dizendo aqui: exercite pessoalmente na piedade. Diga, é um exercício. Pois o exercício físico para pouco é, mas a piedade para tudo. Espera aí, nós vamos ter que desmiuçar esse versículo. Diga, a piedade para tudo. Diga, para o meu casamento, para o meu sucesso, para que eu possa exercitar o meu corpo físico, para que eu possa ter sucesso em todas as áreas, eu preciso exercitar a piedade. Mas tem algo, para tudo é proveitoso. Ele está falando, o que você vive aqui na terra tentando manter esse corpo natural por 100 anos é um período de tempo, mas não compara ao teu plano de eternidade que Deus está falando aqui. Então ele está falando que a piedade não só vai valer por 100 anos que você vai viver talvez fazendo academia aqui, mas vai viver, olha lá, para tudo é proveitosa, porque tem as promessas da vida agora e... Peraí. Isso aqui é muito proveitoso. Porque está falando assim, além das promessas que você vai viver aqui, ela não só é promessa para você viver aqui, mas tem as promessas que você não vai só viver aqui, você vai viver eternamente, porque o que você vive aqui é um sopro da eternidade. Então ele está falando, eu e você precisamos exercitar a piedade, porque ela é proveitosa, porque tem uma promessa, mas a promessa da piedade não é só para esse tempo, mas é para o tempo que há de vir também. Diga, exercício físico. Viver uma vida saudável. Eu preciso. Aqui Paulo está dizendo, ele não está dizendo para você não fazer exercício. Ele está dizendo que o exercício é bom, mas ele tem duração. Mas a piedade não só dura nessa terra,
ela te leva e te conecta à eternidade. Durma bem, coma bem, faça exercício. Isso é muito bom, te livra também de estresse o exercício, vai. Mas todavia, a palavra de Deus vai dizer, tem pouco proveito, porque se limita numa vida natural e terrena. Aleluia. Se limita os seus olhos somente achando que você vai viver 100 anos nessa terra. E eu vou dizer uma coisa para você, a piedade faz conectar você à eternidade, porque tem gente que limita a sua vida, simplesmente os seus planos e os seus objetivos, os seus propósitos, somente numa vida natural, somente numa vida passageira. Mas a piedade, pelo contrário, a Bíblia fala, ela é proveitosa em tudo para ser saudável nessa vida, receber as promessas, viver o ano da multiplicação, os teus celeiros ser abundantes. Mas para que os meus celeiros vão ser abundantes? Porque são ferramentas para mim usar para a manifestação do reino, para a eternidade. Porque se a sua vida se limita em buscar recursos, dinheiro, alvos, carreira, simplesmente para o seu bem-estar, você não entendeu que você vai um dia morrer para esse corpo físico e vai viver uma eternidade. O seu espírito não morre, mas agora aonde você está investindo a sua vida? É só para uma vida de alguns anos? Ou é por uma vida proveitosa que vale a pena o investimento? Eu vou te falar uma coisa, antes de você investir em quem investe em bolsas, quem investe em qualquer coisa, você tem que ver se vai valer a pena. Sim ou não? A primeira coisa, vai valer a pena o meu investimento? Porque a pergunta para mim, se vai valer a pena o meu investimento, então o que eu vou fazer? Eu vou dar parte da minha vida àquilo. Porque o seu dinheiro que você conquistou foi parte da sua vida que você depositou para conseguir esse dinheiro. Porque tudo que você coloca tempo, você está colocando vida. Na realidade você está acrescentando, dando a sua vida. E dando a vida, eu espero que nós estejamos dando a vida para aquilo que vai não só ser temporal nessa terra, mas mais nos conectar à eternidade. Hoje eu quero que você saia do ambiente natural e viver somente um ambiente aqui, vou viver 100 anos. Não, Deus colocou a eternidade dentro de você, nós já vamos chegar lá. Diga para a pessoa do lado, diga, servir a Deus traz proveito nessa vida e na vida que vai vir. Irmão, eu fico impressionado que tem gente que não quer servir o Senhor. O depósito dele é só nessa terra. E a eternidade, meu querido, porque isso daqui é apenas uma... O que eu posso te dizer? Um grão comparado ao mundo inteiro. Pega o mundo inteiro e coloca um grão de areia, o que você vai enxergar? Nada, a tua vida é isso aqui na terra. Paulo está enfatizando aqui que nós devemos exercitar pessoalmente a piedade. E o que é exercitar a piedade? Primeiro, ter uma consciência que eu sou um ser eterno e da presença do Senhor. Exercício não acontece somente por acaso, precisa de uma reação. Primeira reação que eu tenho que ter, diga, eu preciso meditar na palavra de Deus. Você sabe o que é meditar? Você, como eu disse aqui nessa manhã, existe uma mesa, e talvez você está até disperso, querendo mexer no teu celular. Eu lamento por você, porque esse celular vai te levar a uma vida terrena, passageira, fútil, de inseguranças e de ansiedade. Porque se você não tiver forte espiritual para governar o teu corpo, para que um aparelho celular ou uma vontade de fazer algo te governe, você é governado por coisas pequenas. Deus te chamou você para governar o mundo. Mas se não governa um celular, como é que você vai governar o mundo? Deus te chamou para as coisas grandes. A natureza e a criação não pode nos governar. Deus nos deu o governo, ao homem, à mulher, juntos num propósito. Então, para mim exercitar
Eu preciso meditação. Meditação é um alimento espiritual. Medita nas promessas de Deus. Pastor, o que é? Eu leio a Bíblia todo dia. Sim, você lê a Bíblia, mas você às vezes não medita. Você pode ler a Bíblia, às vezes para bater um tempo ou uma meta de um tempo seu. Meditar é diferente. Pastor, o que é meditar? Meditar é quando a esposa briga com o marido, e é o começo de casamento, e aquele começo de casamento a coisa fica brava, e aí o marido vai trabalhar e a esposa vai. Aí a esposa fica lá, meu Deus, ele fez aquilo comigo. Aí ela está trabalhando, fazendo uma coisa assim, meu Deus, quando chegar em casa ele vai ver, eu vou falar tudo para ele, aquela coisa, ele vai ver. Daqui a pouco ela esquece, e daqui a pouco ela está assim trabalhando de novo. Nossa, mas ele falou isso e aquilo, eu não acredito que ele pode ter feito isso, porque eu sou tão maravilhoso, jamais poderia. Aí está trabalhando, oi Pablo, tudo bem, Pablo, como é que você está? Nossa, mas eu lembrei agora, o que é isso? Não sai da tua cabeça. Meditar não é ler um versículo e montar no mundo natural, entrar no mundo, e agora eu sou crente, eu dou o meu domingo ao Senhor e amanhã eu vivo minha vida totalmente natural. Você é um ser espiritual, meu querido. Você tem que viver da palavra, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu preciso meditar. Meditar não é só ler e bater um devocional. Meditar é estar ruminando essa palavra todo dia, toda hora, todo momento. Por quê? Porque quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você pode viver pelas coisas passageiras, ou você pode viver por um propósito maior, eterno, que aquilo que você fizer aqui vai determinar a sua eternidade. Eu volto a repetir, o que você faz nesse corpo determina a eternidade que você vai viver. E não estou falando de salvação aqui. Salvação é Cristo, é um presente. E a Bíblia também nos ensina a exercitar. Como que eu exercito, pastor? É como um atleta, exercício como? Na confissão da palavra. Diga, confessar a palavra. O que a palavra diz ao meu respeito? O que a palavra diz que eu sou? O que a palavra diz? Eu não vou focar em circunstâncias. É que o pastor Márcio está falando aqui. Eu não vou focar em fatos. O que a palavra de Deus disse? Porque o que a palavra de Deus disse é o que eu quero viver. Porque as palavras que saem da minha boca determinam o meu futuro. Eu vou repetir. As palavras que saem da minha boca determina e escreve o meu destino e o meu futuro. Então as palavras que saem da sua boca, elas têm que ser palavras de Deus, não palavras de circunstâncias naturais. Você não é um ser natural, você é um ser espiritual. Então da minha boca tem que sair palavras de vida. De vida. A Bíblia diz que Deus fala para mim, eu sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito, são pensamentos gloriosos, te dá um futuro maravilhoso. Deus tem pensamentos, Deus tem vontade de nos dar um futuro, não só nessa vida, mas a vida que vai vir no porvir, a eternidade que eu vou viver. O que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que exercitar a piedade. O que é piedade? Consciência da presença, uma vida de devoção, uma vida de entrega, uma vida da consciência que eu nunca estou sozinho. Meu Deus. Irmãos, nós chegamos aqui, adoramos o Senhor. Eu falo para você, irmãos, eu consigo perceber a presença de Deus no culto. Aqui estava uma presença, mas tem gente que chega aqui e não percebe os ambientes da manifestação do Espírito. Você está vivendo às vezes muito natural. Você tem que aprender às vezes a fechar os seus olhos e a se conectar no seu espírito e liberar o rio que está dentro de você. Esse ambiente não é um ambiente natural, por mais que é também, mas o propósito aqui é te sair do natural e te levar a uma outra dimensão que você está assentado. Aleluia. A terceira coisa, diga, prática da presença. Qual que é a primeira coisa? Meditar. Meditar. Diga, meditar não é ler. Meditar é ruminar. É estar o dia inteiro pensando, estar o dia inteiro falando, é aquilo que está no teu coração, aquilo que arde no teu coração. E sabe, vai entrar uma verdade, pastor, estou passando uma enfermidade. Aí você vai pegar o que Pedro fala também, ele levou sobre, Isaías fala, ele levou sobre si as nossas enfermidades. E aí você vai declarando, eu sou curado porque ele levou sobre si as enfermidades. Pastor, mas é só declaração? Não, você está nesse daqui a pouco a dor fala, mas a palavra de Deus diz que ele já levou sobre si. E quando isso se torna uma verdade em você, se manifesta o milagre da cura.
Porque ela vai descer para o teu coração. E a hora que descer para o teu coração, existe uma verdade. A verdade destrói todo o fato. Aleluia. Diga a terceira coisa. É uma vida, é uma prática da presença. Diga, prática da presença. O que seria, pastor, uma prática da presença de Deus? É estar consciente. Diga, consciente. Diga, eu nunca estou sozinho. A Bíblia diz que maior é aquele que está em mim do que aquele que opera. Maior o quê? É o que está em mim do que aquele. Diga, consciência de quem está em mim. É tão interessante quando João está escrevendo o Evangelho de João, e ele vai dizer no capítulo 1, 18, ele vai dizer assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai. Espera aí, ele está onde? Mas ele não estava na terra? Os homens naturais olhavam para ele e falavam assim, ele fala assim, eu e o Pai somos um. Que Pai? Ele fala assim, eu estou aqui, mas eu estou no seio do Pai. Eu estou no peito do Pai. Mas está na terra. É aquele que está no céu, mas é aquele que está na terra. Como que isso pode acontecer? Ele está no céu, mas ele está na terra. Isso é a minha vida e a sua vida. Nós estamos assentados no céu e reinando aqui na terra. Assentados no céu e reinando aqui na terra. Consciência do céu, reinando aqui na terra. Consciência da vontade de Deus, reinando aqui na terra. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Porque teu é o reino, a glória, o poder e o domínio. Consciência do céu, governando a terra. Consciência da identidade dominando sobre todas as coisas. Então meus pensamentos têm que estar nas coisas de cima, que o apóstolo Paulo fala. Tudo aquilo que é proveitoso, tudo aquilo que é de boa fama, se há alguma virtude, nisso coloca o seu pensamento, nas coisas de cima. Pastor, mas os meus planos aqui na terra, primeiro os teus planos têm que servir os planos lá de cima. Porque se os teus planos não estão alinhados com a vontade de Deus, você pode viver uma vida frustrada e não viver o ano da multiplicação. Porque Deus abençoa aquilo que Ele está. Você quer ser participante do plano de Deus? Então entrega os seus planos a Ele, confia nele e o demais Ele fará. Ele fará prosperar o teu caminho. Vai prosperar o teu caminho. A tua entrada e a tua saída será abençoada. Porque é um homem que sai na vontade de Deus e volta na vontade de Deus e faz a vontade de Deus, tudo prospera, tudo dá certo. Tudo dá certo. Diga, piedade é proveitosa. Aleluia. A vida de piedade é uma vida dedicada a Deus. Diga, dedicada a Deus. Dedicada a Deus. Diga, eu sou mordomo. Eu fico impressionado que Deus nos dá dons e talentos. Tem gente que não quer usar aquilo que Deus deu. Irmão, Deus te deu os dons e talentos, habilidades. E às vezes você fala assim, eu não quero servir a Deus, porque a igreja é difícil servir a Deus, ou não tenho tempo, não sei o que. Espera aí, você sabe que nós temos que ser bons mordomos daquilo que Deus nos confia, sermos bons administradores. E quando eu falo de administradores, tem que ter ordem na minha vida, porque se não tiver ordem na minha vida, e a ordem começa com prioridade. A prioridade é buscar em primeiro lugar. E aí se a ordem desanda, não, porque eu vou quando eu quero, eu vou quando se me coloca na escala, é quando dá, a minha vida, ela é o meu schedule, e o resto a gente, mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que eu estou aqui servindo você, e você está me servindo, o Pablo está aqui tocando, servindo, o louvor está aqui servindo, e é um servindo o outro. Por quê? Porque isso reflete quem Deus é. Porque se eu não quero servir ninguém, a Bíblia diz que Ele desceu do céu para nos servir. E aí eu falo que o meu tempo é maravilhoso, eu não quero servir. Você não entendeu, porque você só está focando nessa terra. Porque se você souber que um dia tocando aqui, um dia cantando aqui, isso tem peso para a eternidade, tem galardão para a eternidade, você fazia todos os dias. E nós vamos ver na palavra de Deus daqui a pouco. Você mudaria as suas prioridades. O Senhor está nos amando aqui. Diga, eu preciso viver um plano maior, uma vida que vale a pena ser vivida. Chegar no final da vida, não como o irmão Rogério falou aqui, de gente que está cheio de dinheiro na conta, só tem dinheiro, mas não tem propósito, está amargurado, tentando comprar uma coisa, tentando comprar outra, para se satisfazer de uma coisa, porque não tem depósito para a eternidade.
Está zero, a vida dele acaba aqui na terra e já era. O tesouro dele está aqui. O coração dele está nas coisas da terra, ama mais as coisas da terra. Sabe o que Billy Graham fala? Eu estou de passagem aqui, porque estou numa viagem, porque a minha casa não é aqui. A minha casa não é aqui, a minha casa é num outro lugar, aqui é só passagem, é um dia de viagem, comparado à eternidade que eu vou viver com Ele. Ser um homem de propósito. Ser um homem que entendeu que nós somos peregrinos aqui na terra e que essa vida só vale a pena ser vivida se tiver um plano maior, se tiver algo maior. Por quê? Porque se nós vivemos, nós temos que viver dedicado ao Senhor, ocupar aqui todo o que nós temos para ser ferramenta, para trazer a vontade de Deus na terra. O meu dinheiro é ferramenta, e aí tem que te convencer você a trazer aqui, sendo que tudo é de Deus e você é mordomo de Deus. É difícil. Porque o dinheiro te governa. Mas não era para governar. Era para ser uma ferramenta. Se Deus falar assim, eu vou dar tanto, eu vou dar mais. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tem uma fonte. Quando você dá, você reconhece a fonte. E não só o teu dinheiro, tudo. Jesus se entregou por completo. Ele entregou por completo. Aleluia. Diga assim: Deus programou dentro de você um senso de eternidade. Dentro do teu coração, dentro do teu íntimo, existe um senso, ninguém quer morrer, existe um senso de eternidade. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11. Meu Deus, o tempo voa demais aqui. Eclesiastes 3:11, eu preciso finalizar essa palavra. Você tem a versão NVT? Se tiver, é muito bom. Ou conseguiu aqui, obrigado. Então vamos lá, e diz assim: entanto, Deus fez tudo. Diga, Deus fez tudo. Diga, Deus fez tudo apropriado, porque Deus é um Deus de ordem, no seu devido, e colocou o quê? Você pode ser crente, você pode ser salvo, você pode não ser, mas todo ser humano, é por isso luta para que não morra. Você luta contra essa vida, mas Deus colocou um senso no coração humano. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Sabe o meu desejo aqui nessa manhã? É que você comece a entender a obra de Deus e seja participante da obra de Deus do começo ao fim. Sua vida tem um propósito aqui na terra. Quem te criou determina para que você vive. Porque você não é senhor de você. Se você é senhor de você, você não submete a Deus. E a minha vida é uma vida de devoção a Deus. Devoção é saber que Ele me governa, Ele é meu Senhor. Não, Ele é meu Senhor, mas as decisões que eu tomo é Ele. Às vezes a gente pergunta para a pessoa: irmão, você orou? Eu tenho vontade, mas você orou? Deus falou com você? Porque se você não tem uma palavra, irmão... Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e eu falei: irmão, na minha vida eu não me movo por nada natural, eu só me movo se eu tenho uma palavra. Porque a palavra sustenta, porque a palavra é ela que constrói todas as coisas. Se eu tenho uma palavra, então eu me movo. Ah, pastor, mas isso não importa. Tem a palavra? Não sei. Não faça. Porque a palavra de Deus é que nos governa. Diga assim: eu tenho a eternidade aqui dentro. Eu vou fazer para você uma alegoria aqui. Na matemática, quem é matemático? Tem algum matemático aqui? Tem algum matemático aqui? Se você pegar qualquer número finito e dividir pelo infinito, você sabe o que vai dar? Pegar um número finito e dividir por infinito, você sabe o que vai dar? 0. Você sabe quanto tempo? Pastor, qual é a idade da pessoa mais velha hoje vivendo sobre a terra? 116 anos. Ethel Kathleen. 116 anos essa mulher viveu. Eu estava vendo que a pessoa que mais viveu, ela viveu 125 anos nessa terra, aqui do nosso tempo agora. Existe uma mulher, ela está viva ainda, e existe essa outra que é a Noemi Whittley-Head. Ela tem 115 anos. E pasme você, o homem mais velho, ele está no Brasil. Ele é João Marinho Neto, tem 113 anos.
Se você pegar a idade deles e dividir pelo infinito, sabe o que vai dar? Porque aqui nessa terra, a tua vida que você vai viver é zero em comparação à eternidade que Deus tem para mim e para você. Aí nós decidimos por qual propósito nós vamos viver. Pelo zero ou pelo aquilo que vale a pena viver? Não vale a pena viver todos esses tempos se não tiver um propósito. A verdadeira piedade é quando nós mudamos a nossa mentalidade. Mudamos para uma mentalidade da eternidade. Piedade é você calcular, é você fazer conta. Será que vale a pena eu colocar tanto esforço, tanta dedicação disso? Se Deus está, continua. Se é o propósito de Deus, avance. Mas se não for, não vale a pena viver. Por quê? Porque o nosso reino, ele é eterno. Você não vai só viver 113, 116, 125, a pessoa que mais viveu. Você vai viver a eternidade. Romanos, Paulo vai dizer, 14:8, porque se vivamos, nós vamos viver para o Senhor. Se vivemos ou se morremos, é para Ele, para o Senhor. Se vamos viver para Ele, se vamos morrer para Ele, pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Eu vou dizer uma coisa, você tem um dono, quer viver, quer morrer. Se é para morrer, morra para o Senhor. Se é para viver, é para viver para o Senhor. Paulo vai dizer, não vivo mais eu estou na eternidade vivendo um propósito maior. E diz, eu desejo partir, mas eu tenho senso que se é melhor eu estar aqui, eu quero estar, porque tem galardão eterno na eternidade. Todos os homens sabiam. Essa é uma adoradora, ó, a voz dela. Vai adorar o Senhor aqui. Eu vou te falar uma coisa. Todos os homens que viveram aqui, homens de Deus, sabiam que valia a pena viver pelo aquilo que era eterno. Quando você olha para a vida de José do Egito, esse homem poderia se tornar o homem mais amargo da vida. Ele tinha uma palavra de Deus, ele tinha um sonho. Deus falou para ele em sonhos. Ele conta para o seu pai, ele conta para os seus irmãos. A família vira contra ele e ele começa agora a viver um inferno. Sabe o que é o inferno? Não é o inferno, ele começa agora a ser preparado para viver o plano e o propósito maior que Deus tinha para ele. Eu vou falar uma coisa para você. A história de José mostra que Deus falou algo, que Deus disse algo, que Deus mostrou algo em sonho, mas o cumprimento da palavra ou o cumprimento do sonho, só Deus sabe quando vai acontecer. Talvez você está aqui, já está dizendo, eu não aguento mais, então eu não aguento mais passar por isso, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo. Mas eu vou te falar para você, José poderia ter desistido. Por quê? Porque os desafios da vida desse homem não foram fáceis. Homem que foi lançado numa cova, numa cisterna. O homem que, para ser fiel a Deus, ele não quis se deitar com a mulher. Por quê? Porque ele falou, jamais eu poderia pecar tão pecado contra Deus. O que é isso? Consciência de quem sabe que Deus está com ele. E por saber que Deus estava com ele, ele foi para a cárcere, porque era propósito de Deus ele ir para a prisão. Mas sendo na prisão, a Bíblia diz que José achou favor e graça, e ele estava governando já dentro da prisão, já tinha a chave de todas as celas, porque um homem de governo, aonde ele for, quando ele honra o Senhor, quando ele diz não para as coisas passageiras, o Senhor vem e coloca autoridade na mão dele. Mas sabe de uma coisa? A história dele não acaba numa cadeia. A história acaba como José alimentando uma multidão, um país todo, enriquecendo um país todo e alimentando a multidão, que poderia ser morte e a destruição de muitas pessoas sobre a face da terra. Mas ele foi o homem para trazer pão, para alimentar famílias. Você foi chamado para levar pão.
e alimentar pessoas. Você tem uma palavra de Deus que jorra no teu coração. Onde você vai, no teu trabalho, você foi chamado para abrir a sua boca e liberar um pão, porque tem pessoas morrendo de fome, e não é fome das coisas da terra, é fome da eternidade, porque Deus colocou um senso de eternidade das pessoas. O que elas querem não é mais casa, não é mais carro bom, elas querem ter um propósito de viver a vida. Meu Deus, eu preciso acabar. Hebreus capítulo 10, 35 vai dizer assim: não abandoneis, portanto, a vossa confissão, porque ela tem o quê? Não abandona o quê? Qual é a sua confissão ou a sua confiança? Porque você vai ser provado, e a prova da perseverança, ela vai acontecer. E a Bíblia está dizendo: não abandone a sua proclamação. O que sai da tua boca é uma proclamação. Nós passamos aqui a semana toda, de segunda a quinta, tocando buzina, proclamando, adorando. Alguns ministros estavam aqui, Pablito estava aqui, Carolzinha, outros estavam aqui também durante a semana. Sabe o que nós estávamos falando? Não estamos abandonando a nossa proclamação. Tocando trombeta, trocando trombeta. Pastor, minha vida não está fácil. Quem disse que Deus prometeu vida fácil? Você precisa ter a consciência que Ele está contigo. Irmãos, Abraão, o homem mais rico, que viveu no seu tempo, Salomão também, vou falar daqui a pouquinho dele. Mas Abraão tinha uma consciência da presença de Deus. Quando ele manda chamar uma esposa, ele fala para o seu servo: vai buscar uma esposa para o meu filho. Aí o servo fala: mas como? Eu vou chegar lá e como que eu vou achar? Não, você faça isso, mas se acontecer isso, ele fala: o Deus em que eu sirvo, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu tenho intimidade com Ele, o Deus que eu conheço, Ele vai convencer aquela mulher. O Deus que eu sirvo é o Deus que abre porta. O Deus que eu sirvo é o Deus que cura. O Deus que eu sirvo é o Deus que faz milagre hoje. Que é isso, pastor? Consciência. É o Deus que eu tenho experiência com Ele. É o Deus que eu entro no meu quarto e eu choro. É o Deus que na minha fraqueza Ele sabe que o poder dEle se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mas é o Deus que eu sei quem Ele é. Por quê? Porque eu tenho devoção, eu tenho piedade, eu tenho entrega, eu tenho experiência. A minha vida não é uma vida de falar de Deus, a minha vida é experimentada por provar e ver que Ele é bom. Essa igreja está crescendo porque Ele é bom. Essa igreja vai explodir porque Ele é bom. Explodir de vidas sendo salvas, liberta. Porque senso de eternidade. Essas cadeiras eu vejo aqui, senso e propósito, não é bancos que estão ali empilhados. Esse lugar não é um lugar bonito, são senso de uma eternidade, porque a minha vida é determinada. Tudo que eu fizer aqui vai ter galardão. Não, por isso a minha confiança tem grande galardão. Se eu vivo para Ele. E se eu morro, eu vou morrer para Ele. Deus não se atrasa. Deus é Deus. Construa valores. Eu quero que você coloque de pé. Construir valores. Valores, diga valores. Não se distraia, presta atenção. Eu sei que você ficou de pé para mudar a posição, fazer de conta está acabando. Mas nós temos mais uns 10 minutos de pé. A 15. Segura firme. Se a irmã está de salto, tira o salto. Mas não distrai agora. Só olhe para a pessoa do lado, diga: construa valores para o reino. Hebreus 12, 24 e 27. Olha que loucura isso aqui, que loucura. Isso aqui é uma loucura para mim. Naturalmente é a maior perca, e a chuva está caindo de Deus lá fora. Olha um homem. Olha para mim agora. Olha um homem
que tem valores de propósito de reino. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, 24, diz assim: pela fé, pelo quê? O primeiro degrau que você subiu aqui comigo na primeira ministração. Porque sem fé é impossível nós chegar em lugar nenhum. O primeiro degrau é a fé. E a Bíblia está falando dos heróis, homens, valentes. Diz que pela fé, Moisés, quando era homem feito, o que é homem feito? Maduro. Porque para tomar uma decisão dessa, tem que ser maduro. Para tomar uma decisão que esse homem tomou, ele tem que ter visto alguma coisa que outro não viu. Porque a Bíblia diz que pela fé, esse homem, quando se tornou maduro, ele recusou ser chamado filho e filha de Faraó. Espera aí. Talvez você não entenda o contexto. Se você chegasse no céu, se chama Moisés, cara, o que levou você, cara, a tomar uma decisão dessa? Você ficou louco? Porque filho de Faraó e filha de Faraó, você era um príncipe, cara. O Egito era a maior potência, você era o cara mais rico do mundo, cara. Você ficou louco? Olha o que a Bíblia diz: preferindo ser maltratado. Preferindo, é uma preferência, é uma decisão, é uma vontade. Considere a piedade, é uma vontade. Considerando, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios, passageiros do pecado, porque considerou. Ai, meu Deus. Eu podia entrar nessa palavra considerou e ficar mais 1 hora pregando para você só nessa palavra. Considerou. Sabe o que ele fez? Ele colocou na balança. Considerou. Eu vou ter que terminar isso aqui, eu tinha outros. Ele diz assim: considerou o opróbrio de Cristo. O que é isso, pastor? O que é o opróbrio de Cristo? Por prazeres, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Peraí, ele está falando, ele considerou, ele colocou numa balança. Ele falou assim: existe uma proposta para mim. Ou eu vou ser o cara mais poderoso do Egito, sentar na cadeira de Faraó, mandar sobre tudo, ter fama, ter poder, ter tudo. Ou considerar ser maltratado com o povo escravo. Não, para aqui. É uma opção, é uma escolha. Se você chegasse para Moisés hoje no céu e falar: cara, que você ficou louco? Você era filho de Faraó, da filha de Faraó. Você era herdeiro do trono. Você era ser o cara mais famoso, o cara de mais dinheiro, o cara que mais mandaria, o cara ilustre da terra. O que você viu? O que você viu para tomar uma decisão dessa, cara? Ele falou assim: eu fiz um cálculo e eu cheguei no mesmo senso que o homem mais sábio da terra chegou, que é Salomão. Eu cheguei numa consciência que tudo que foi me oferecido aqui era passageiro, e eu preferi sofrer. Por isso que sofre a causa de Cristo. Eu preferi sofrer. Irmãos, quando eu pego os heróis da fé, eu fico louco, porque a Bíblia diz que eles preferiram ser cerrados no meio para ter uma ressurreição maior. Meu Deus. Você sabe o que é preferir ser cerrado no meio para ter uma ressurreição maior? É porque ele viu alguma coisa que eu e você talvez não estamos vendo. Eles acessaram a eternidade. Quando você chegar na eternidade, que você olhar para Moisés, você vai entender por que ele decidiu colocar debaixo dos pés dele todo o poder, fama dessa terra e os prazeres dessa terra, e ser maltratado com o povo de Deus. Porque ele falou, porque ele contemplou uma cidade. Ele contemplou um lugar que não é passageiro, que não dura 100 anos, aonde traça, ferrugem e ladrão não arromba. Sabe o que Jesus está falando? Porque naquela época, Tiago, tinha tecidos muito caros, e as pessoas armazenavam muitos tecidos, porque quem tinha muito tecido naquela época tinha confiança, que tinha riquezas. E aí Jesus está falando para eles assim: ó, sabe esse tecido que está lá guardado, um monte caro, a traça pode corroer. Está falando, sabe esse metal que você tem?
Ele pode corroer esse metal, porque eles guardavam prata, eles guardavam, era a moeda daquela época. Ele está falando, isso pode corromper. Sabe, a casa que você tem, porque ela é de barro, ela pode ser cavucada e entrar e roubar ela. Mas ele fala assim, mas busque tesouros aonde vai valer a pena investir. Aonde a traça não entra, aonde ferrugem não entra, aonde não tem ladrão que rouba, esse é o lugar que tem que estar o meu e o teu coração. Que é isso, pastor? Piedade. Piedade. Que é isso, pastor? Entrega. Eu vou falar mais um para você, Salomão. Salomão, o cara mais rico, o cara que não teve mulheres, a mulher que ele queria ter, o dinheiro que não sabia nem quanto tinha, a fama que as pessoas vinham e falavam, meu Deus, o que falaram para mim nem compara o que esse homem é. E sabe o final da conclusão da vida desse homem? É correr atrás do tempo, porque vaidade é vaidade. E ele fala uma coisa, o que vale a pena é, não tenho hora de mostrar o versículo, mas é temer ao Senhor. Se uma coisa tem proveito nessa vida, ele vai dizer assim, Salomão, é temer ao Senhor. Pastor, mas temer ao Senhor é ter medo? Na nova aliança, o Senhor Jesus vai ensinar o verdadeiro temer ao Senhor. Quando ele está sendo tentado ali por pão, come, transforma pão em peixe, transforma esses pães aqui, 40 dias no deserto. Ele vai dizer, se dobrares, o que ele está dizendo? Eu te dou toda a fama que eu ofereci a Moisés, eu te dou toda a fama que eu ofereci a Salomão, eu te dou todos os prazeres dessa terra, se você dobrar o seu joelho e me adorar, eu te dou tudo isso. Sabe o que Salomão falou? Teme ao Senhor. E Jesus vai dizer aqui, porque essa palavra é a mesma coisa. Ele somente ao Senhor adorarás, e somente ao Senhor servirás. A Bíblia diz que o Pai busca um tipo de pessoas: verdadeiros que adoram o Pai. Ei! Ei! Sabe o que Deus está fazendo com nós essa manhã? Tirando a nossa ótica daqui, colocando assim, ó. Existe um mundo que é muito mais real que o mundo que você está vivendo aqui, pisando nele, sentindo ele, tocando nele. Existe uma eternidade que está reservada para mim e para você. Piedade. Piedade. Tudo que Deus vai te dar tem propósito. Se Deus vai te enriquecer, tem propósito. Se Deus vai te abençoar, tem propósito. Use todas as ferramentas para que venha o seu reino e seja feita a sua vontade aqui na terra como é no céu. Tudo que Deus vai te dar, use para Ele. A eternidade nos espera. Eu não sou dessa terra, eu estou passeando aqui, eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas uma coisa eu quero dizer como apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé como os heróis da fé. Por quê? Porque esse mundo não tem nada que me apaixone a não ser Cristo. Recompensa é você.
felicidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. E não pelo que vejo, mas pelo que creio, eu fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio, eu fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Ele fez uma escolha. José fez uma escolha. Davi fez uma escolha. Hoje eu e você temos uma escolha. Nós temos uma escolha. Deus não toma o teu poder de decisão, não. Você tem uma escolha. Você tem uma escolha. Não é para salvação. Se você ainda nunca recebeu o presente da salvação, hoje você pode receber. Mas para quem já recebeu o presente da salvação, Deus tem uma proposta. O que você quer? Os prazeres temporários, momentâneos, ou você quer reinar com Cristo? É uma escolha. É uma escolha. Eu preciso ler esse versículo para você entender. Diz assim: Moisés, está dizendo em Moisés, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Que galardão é esse? Contemplava uma recompensa. A Bíblia diz que Jesus suportou a cruz pelaquilo que foi proposto para ele. Jesus morreu na cruz porque havia também uma proposta. O galardão é certo para quem tem uma decisão. E ele diz assim: porque contemplava o galardão pela fé. Irmãos, pela fé, ele olhou para o Egito, pela fama do Egito, e ali não precisa ter fé, você está vendo. Você está vendo o homem mais poderoso, o faraó. Mas pela fé, ele não via, mas pela fé, ele abandonou o Egito, que é o mundo, não ficando amedrontado com a ira do rei. Antes permaneceu firme, como quem, escuta isso, como quem vê aquele que vê o invisível. O que ele viu? O que ele viu? Alguém que vê o invisível. Peraí, eu vou finalizar agora. Peraí. Os heróis da fé, eu preciso falar deles aqui. Hebreus 11:35, a parte B diz assim: alguns foram mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate. Meu Deus. Sabe o que Pedro falou? Me crucifica de cabeça para baixo, eu não sou digno. Aí você olha e fala: que vale a pena servir o Senhor. Os discípulos deram a vida pelo Senhor, morreram de cabeça para baixo. Eles não estavam olhando o passageiro. Escuta comigo, escuta aqui. Alguns foram torturados, não aceitaram o seu resgate para obter ressurreição superior. Que ressurreição é essa? Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites, sim, até de algemas, prisões, foram apedrejados, foram provados, cerrados no meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos, maltratados, homens do qual esse mundo não era digno. E é por isso que eles voltaram para casa.
A Bíblia diz, escuta aqui, ao vencedor, Apocalipse 3, ao vencedor farei assentar comigo no meu trono, assim como eu assentei no trono do meu Pai. Escuta que eu vou falar aqui agora. Vai ter uma grande festa no céu. Vai. Você vai estar lá e eu vou estar lá. Ou nós vamos assistir, nós vamos fazer parte dela. Vai ter um grupo que vai estar assistindo, vai ter um grupo que vai ser chamado. A Bíblia diz ao vencedor, eu vou fazer que ele se assente num trono, como eu me assentei no trono do meu Pai. Sabe o que vai acontecer na eternidade? Vai ter nome sendo chamado Moisés. Milhares de anjos, querubins, serafins, todo tipo de criatura pisando em ruas de ouro que você tanto buscou nessa terra. E aí, chama Moisés, chama Davi, chama esses homens, chama aos vencedores. Senta aqui junto para governar esse milênio que vai acontecer daqui a pouco. Meu Deus. 1000 só para começar. 1000 é só para começar. Não é 113, 123, é 1000 para começar. E a eternidade que nos aguarda. Ai, papai, eu tô chegando aí. Paulo está dizendo, o meu desejo é partir, Tiago. Eu quero ir, Tiago, eu quero ir lá. Lá é muito melhor, Tiago. Lá é alegria completa. Lá tem tudo de bom. Lá eu quero estar lá, Tiago. Piedade. Uma vida entregue, devota a Deus. Uma vida de obediência. Uma vida de renúncia. Eu não sei como é que acaba isso aqui. Vamos acabar. Se você quiser vir dobrar os seus joelhos, entrega no seu banco, a louvar o Senhor, adorar, eu não sei. Você pode fazer o que você quiser, mas é uma entrega hoje, é uma entrega. Ai, piedade, Pai, nós temos que exercitar a piedade. Exercitar a piedade, oh Pai. Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você. A minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você. A minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você. A minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você. A minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você. A minha recompensa é você. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo seus olhos no autor e consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé.
níveis de renúncia, níveis de entrega. Eu creio que o Senhor está nos levando a um nível de renúncia maior, nível de entrega maior, nível de entrega, nível de renúncia. Considerou ser maltratado para não viver e desejar as coisas temporárias, para viver as eternas. Pai, eu oro, Pai, essa manhã o Senhor colocou a eternidade em nós. Pai, essa igreja é a igreja tão amada de Cristo. Eu oro, Pai, para que nós venhamos priorizar, Pai, decidir viver para o Senhor, colocar o Senhor no plano principal de tudo na nossa vida. Pai, o Senhor, como diz aquela canção, é o dono do meu universo. Não quero apenas te dar uma canção, não quero apenas te dar um dia de domingo. Eu quero acordar com você nos meus pensamentos. Eu quero ver o sol e saber que é o Senhor no sol. O Senhor é dono dos meus dias. Não é uma agenda, Pai, eu entrego a agenda. Pai, o Senhor é dono de todos os meus dias, de todo o meu tempo. Não quero te dar uma canção, eu quero me entregar, tá, por completo. O Pai, Ele quer verdadeiros adoradores. E adoração fala de ter intimidade. Adoração é entrar na intimidade. Adoração é entrar na intimidade. Uma intimidade maior, uma renúncia maior de busca de presença. Pai, nós amamos a Tua presença, nós amamos a Tua presença, nós amamos a Tua presença. Nós amamos o Senhor. Nós reconhecemos o Senhor em tudo, em tudo. O Senhor é bom. Obrigado, Pai, por essa igreja, por esse povo, Pai, que são muitos, porque eu já vejo a eternidade. O bom tesouro está reservado para nós na eternidade. Na eternidade, que os nossos olhos devem estar flitos, colocados no autor e consumador da nossa fé. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém.